Vamos dar continuidade nessa aula. Como eu comentei anteriormente, é uma aula muito tranquila, de acordo com tudo que nós fizemos até agora. Então, os exercícios são mais simples, tudo é muito mais fácil. Mas também depende de alguns conhecimentos anteriores. Na página 97, nós temos aqui uma sequência de 6 exercícios. 2 deles são teóricos, então pede algumas explicações aqui teóricas, que é o 94 e o 95, e os outros 4 são numéricos. Nós vamos fazer 2 desses exercícios, todos eles são muito simples e vocês precisam depois olhar os demais para ter uma ideia geral dessa parte fundamental. Então, nesse primeiro problema é solicitado o cálculo a partir da equação 248 do produto vetorial de A por B, onde eu coloquei aqui a figura ampliada do exercício que nós vamos fazer. Nessa imagem é tudo muito simples, mas precisa ter um cuidado para perceber que A e B estão no mesmo plano. E isso é indicado pela linha pontilhada que nós temos aqui. Observem que as duas param em Y e as duas param em X. Embora muito simples, mas eu estou falando isso porque numa visão rápida, talvez até se você não enxerga muito bem, você não vai ver essas linhas e vai parecer que o vetor A está no plano YX e que o vetor B está no plano Z e ZX. Então, só esse cuidado. No mais, tudo muito simples. Então, observem o seguinte: nós vamos fazer A por B. Isso é o solicitado aqui na letra A. E nós vamos fazer isso através desta expressão: módulo de A vezes módulo de B vezes seno de θ. Por quê? Porque eu já tenho ali o A em módulo e eu tenho o B em módulo também. Então, não faz sentido eu decompor esse vetor para fazer esse cálculo. Não é necessário. Então, fazendo isso, eu tenho que o módulo de A é 6, o módulo de B é 15. E agora precisamos identificar qual é o ângulo formado entre eles. O ângulo é, na verdade, esse ângulo completo aqui, né? 60 mais 45. Então eu tenho um ângulo de 105 graus. Bom, a partir disso, então, nós temos que o seno de 105 é 0,96 e nós vamos obter 86,93. Então esse é o valor do produto vetorial. Mas pela regra da mão direita, indicador no A, médio no B, eu vou obter um A por B apontando no sentido negativo de Z. Então isso aqui vai estar associado a um menos K. Para não colocar o menos ali, eu vou colocar dessa forma. Então, eu vou até mudar a cor disso. Nós temos aqui o menos K associado. Observem que a conta é simples, mas a questão do sinal e do eixo nós precisamos avaliar. Bom, essa é uma forma de fazer isso. Ainda é interessante perceber que eu tenho aqui a unidade de polegada por libra, que em unidade de sistema internacional seria provavelmente metro newton.
ou Newton metro. Bom, na segunda parte, ele pede para fazer essa mesma resolução, só que agora através do determinante. Então, para isso, eu vou precisar do vetor A e do vetor B. O meu vetor A vai ser 6 vezes o cosseno de 60 em I, mais o seno de 60 em J. O vetor B vai ser 15 vezes o cosseno de 45i menos o seno de 45 em J, né? Menos porque aponta para baixo. Então, a partir disso, nós temos o vetor A e o vetor B e podemos montar a matriz A por B. Então, A vezes B observem que o K eu já sei que é 0 nos dois. Então, eu tenho aqui o cosseno de 60 é meio. Então, 3 em I e 3 raiz de 3 em J, para o A. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou obter para os dois a mesma coisa, só que com sinal trocado. E aí, repetindo essas duas primeiras colunas e realizando aquele cálculo, nós vamos ver que a primeira multiplicação é 0, a segunda também é 0, eu fico com a terceira. No sentido inverso, na verdade vai acontecer a mesma coisa. A primeira vai ser 0, a segunda também vai ser 0. Só na terceira que eu vou ter um valor. Então eu tenho aqui 0, 0. Então o que sobra? Menos 15 raiz de 2 sobre 2 vezes 3 vezes K menos 3 raiz de 3 vezes 15 raiz de 2 sobre 2 K também. Então observem que já de qualquer modo eu vou obter um valor em K. Então isso já é dado. Então, fazendo essa soma, nós vamos ter então isso vai ser exatamente igual ao valor de cima, que já era esperado. Então assim nós vemos que existem duas possibilidades para realizar esse cálculo. No segundo, nós temos basicamente a mesma coisa, mas aí ele solicita calcule A por B, calcule B por A, comente sobre qualquer diferença entre os resultados obtidos e utilize o produto escalar para mostrar que o resultado da parte A é ortogonal aos vetores A e B. Então vamos fazer algumas dessas solicitações, focando principalmente em A por B e B por A. Então A por B, da mesma forma que fizemos anteriormente, vai ser IJK, o vetor A é dado ali, 6 menos 2 e 3, o vetor B também é dado, menos 14 menos 2 e 5. E aí vou precisar repetir as duas primeiras de novo.
Então, adiantando aqui algumas contas, nós vamos ter aqui menos 10i mais 6i, que vai dar menos 4i. Depois J, menos 30 menos 42. E K, menos 40k. Então esse aqui é o A por B. Se nós fizermos o B por A, o que é esperado é obter os mesmos números, só que agora com sinais trocados. Então isso é o que nós esperamos. Então, trocando a ordem aqui, menos 14 menos 2 e 5, 6 menos 2 e 3. Então agora nós vamos fazer na ordem inversa. Então aqui nós vemos que os números são basicamente os mesmos que estão em cima, mas com o sinal trocado. Então é possível perceber que realmente B por A é igual a menos A por B. Ele pede aqui para comentar sobre qualquer diferença entre os resultados obtidos, né? Quais são as diferenças que vocês veem? Basicamente é o sinal. E aí o que o sinal indica? O sinal indica que o vetor B por A possui a mesma direção de A por B, mas o sentido contrário. E pela regra da mão direita, se você multiplicar A por B, você vai perceber que eles vão apontar no sentido negativo de Z. Se você multiplicar B por A, você vai perceber que ele vai apontar no sentido positivo. Então essas são as principais diferenças que nós vemos. E aí ele pede para utilizar o produto escalar para mostrar que o resultado da parte A é ortogonal aos vetores A e B. Para fazer isso, vou colocar aqui as letras. Observem que a C nós não fizemos porque, ou melhor, a C é teórica, né? Eu vou colocar aqui. Por B possui sentido contrário a B por A. Ok? Basicamente é isso. E na D nós vamos utilizar o vetor A por B, que multiplicado de forma escalar por A, e também A por B, que multiplicado de forma escalar por B, precisa ser igual a zero. E isso precisa acontecer porque o produto vetorial de A por B dá um resultado onde A é ortogonal ao vetor obtido e B também é ortogonal ao vetor obtido. Então aqui basicamente o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou copiar esse vetor aqui e nós vamos multiplicar ele de forma escalar. Deixa eu empurrar isso aqui para baixo para ficar sem espaço. Então nós vamos multiplicar de forma escalar por A. A é 6i menos 2j mais 3k. Então
que nós vamos ter 6 vezes 4 negativo, que é menos 24, mais 72 vezes 2 e menos 40 vezes 3. Então isso vai dar 0. Então aqui tá ok. Para o segundo, que é menos 14i menos 2j e mais 5k, nós esperamos obter a mesma coisa. Então 4 vezes 14 é 56, mais 2 vezes 72, que é 200, menos 5 vezes 40, que também é 200, e agora negativo. Então isso aqui também dá 0. Então ok. Indo para o próximo, e aí eu já escolhi alguns da próxima página. Então agora na página 98. Então ele diz o seguinte: a extremidade de uma tenda é sustentada utilizando 3 cordas que estão mostradas aí, que apresentam as forças mostradas. É requisitado que se calcule a soma do produto vetorial na forma que está descrita aqui, onde ROA é o vetor posição dos pontos de O a A. FAB é a força direcionada de A a B, e assim por diante. Então, em vez de calcular 3 produtos vetoriais separadamente para encontrar o MO, que é o momento, a partir das propriedades do produto vetorial permitem que MO seja encontrado utilizando apenas um produto vetorial. É uma pergunta, na verdade. Ele quer saber se, através dessas propriedades, é possível fazer isso. E depois ele pede: determine o produto vetorial, MO. Então nós vamos perceber o seguinte: nós temos aqui mostradas 3 cordas, 3 cabos, 3 forças são aplicadas a elas. Então a força ocorre através do cabo. E ele quer calcular uma coisa chamada momento de uma força, né, que é basicamente o torque. Quando eu tenho essas 3 forças atuando aqui, elas tendem a rotacionar essa barra que sustenta essa tenda. Então ela vai rotacionar em algum sentido. Essa rotação é chamada de momento na engenharia. Momento em relação a um ponto O, que está dado por MO. Nós vamos ter uma aula só para momento, que é o capítulo 4. Então depois a gente vai detalhar isso aí com muito mais clareza, para diversas formas. E basicamente por isso que ele deu a fórmula, né? Então o MO é dado por ROA vezes FAB mais ROA vezes FAC mais ROA vezes FAD vetorial. E aí ele pergunta se é possível que seja encontrado utilizando apenas um produto vetorial, né? Basicamente ele está fazendo essa pergunta. E sim, é possível. Agora, como que é possível? Reescrevendo essa equação dele, que é ROA vezes FAB. Inclusive, sempre vai ser muito útil utilizar essa forma única que nós vamos fazer aqui, porque isso economiza cálculos, né? ROA vezes FAD. Geralmente nós vamos querer encontrar o momento em relação a um ponto. Às vezes nós queremos encontrar o momento em relação a diversos pontos ao longo de uma estrutura, mas aí nós vamos montar um gráfico para isso. Nós vimos aqui anteriormente uma propriedade relativa a essa soma de multiplicações. Observem que ROA é o termo que se repete com constância. Então ele sempre quer
calcular esse momento em relação a esse ROA. Pela propriedade da distributiva, se eu tiver um produto vetorial de uma soma, eu vou colocar aqui, se eu tenho A que multiplica uma soma B mais C mais D, então isso é igual ao produto vetorial da soma. Isso aqui vai ser igual a A por B mais A por C mais A por D. Então observem que essa forma de baixo é a forma que essa equação que ele deu está escrita. A partir disso nós podemos reduzir essa equação da seguinte forma: FAB mais FAC mais FAD. Então, sim, é possível calcular o momento através de uma única equação. Logicamente, depois a pergunta é: calcule. Então vamos calcular. Para calcular esse momento, nós precisamos identificar os pontos A, B e C e D, onde estão os cabos. Observem aqui que AB é a força FAB, AC a força FAC e AD a força FAD. Então, para isso, nós vamos determinar esses pontos. O ponto A, ponto B, na verdade, ponto, né? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, o ponto A, ele tem apenas a altura, ele é 96. Então, 0, 0, 96. O ponto B está na reta X e ele tem 72 em X e 0 no resto. O ponto C, ou melhor, o ponto D primeiro, ele está na reta Y e tem 72 também. E o ponto C, que está aqui, ó, nesse meio, então ele tem X 72 e Y 72. E não tem a altura. A partir dessa determinação, nós vamos encontrar três vetores, tá? O vetor R, vou até colocar de outra cor isso. O vetor RAB, o vetor RAC e o vetor RAD. São os vetores que nós vamos precisar para calcular cada uma das forças. Então, AB vai ser B menos A, que é 72I menos 96K. E observem que é AB, né, porque o ponto A está em cima e as forças descem. Se as forças subissem, teria que ser BA. Então, ok. A força aponta no sentido positivo de X, no sentido negativo de Z. Então, seguindo, agora a força AC vai ser C menos A, 72 menos 72 é 0, e depois 72J. E a força AD vai ser 72J menos 96K. Então, a partir disso, nós temos agora as três forças. E ainda vou acrescentar aqui um vetor, que é o vetor ROA, que é o primeiro que nós precisamos, né? Esse vetor, basicamente, é só a altura. Então, ele é 96K. É a única coisa que ele tem. A partir disso, nós vamos somar essas forças. Então, o somatório das forças vai ser igual a força AB mais a força AC mais a força AD. Então essa é a soma que nós vamos fazer. A partir disso,
ou melhor, não, fiz uma coisa errada aqui. Não vamos somar a força assim, né? Primeiro a gente precisa determinar a componente vetorial dessas forças. A gente está somando aqui vetor posição. Então, olhem só, na força AC, eu tenho aqui, ou melhor, na força AB, eu tenho aqui um módulo igual a 150 libras. Libra-força. Na força AC, eu tenho um módulo de 100 libra-força. E na força AD, eu tenho um módulo de 250 libra-força. Então, agora sim, para determinar essas forças, antes de usar o somatório, é interessante a gente lembrar que uma força vetorial é igual ao módulo da força vezes o vetor unitário associado. Então, existe mais um caminho aqui ainda, né, que vai ser determinar o vetor unitário associado a cada uma dessas forças. Então, vamos fazer isso. Temos aqui FAB, FAC e FAD, todos eles vetoriais. Então, FAB vai ser o 150 vezes o vetor unitário de FAB, que é 72i menos 96k. E eu já fiz essa conta aqui agora, que vai dar 120 o módulo. O segundo, que é o AC, é o mais fácil, porque o 72 só está em J. Então, o módulo de 72 em J, ele precisa ser igual ao... Na verdade, eu troquei uma coisa aqui, né? Só uma correção. Eu coloquei o AD no lugar do AC. O AC é isso aqui. Porque observem que o AC ele tem, né, esses dois pontos. Bom, agora sim tá tudo ok. Então, ele tem a mesma construção, né? 96k dividido por 120. Agora o AD sim, que era o que eu ia dizer, ele é fácil porque eu tenho 72J e o módulo desse vetor é o próprio 72. Então não tem grande dificuldade aqui. Só fazendo uma correção aqui, na verdade eu tinha colocado o ponto A, B e C, basicamente, né? Corrigir aqui. A B vai ter duas componentes, B, 72 e 96K. A C vai ter duas componentes, ou melhor, vai ter três, porque 72 menos 0, 72 menos 0, 0 menos 96, tá? Então acrescentei uma aqui que eu tinha comido. Na verdade só tinha colocado as componentes C. E agora a D vai ter duas também, 72J menos 96K. Bom, corrigir isso tudo aqui. Então, calculando o módulo agora de AD, que é esse daqui, ele precisa ser igual ao módulo de AB. Mas vamos conferir se eu não errei. Ok, 120. Então, agora isso aqui dividido por 120. Agora sim, a partir disso tudo, nós vamos escrever o vetor associado de cada uma dessas forças.
Então, para isso, eu acho que isso não vai caber aqui. Deixa eu tentar subir essas forças. Isso. Então agora sim eu consigo escrever cada uma aqui. Então vamos lá. 150 dividido por 120 vai dar 1,25. Então eu vou fazer isso vezes 72, que vai dar 90i, e vezes 96, que vai dar 120 em K. Então esse é o AB. Já vou fazer a mesma coisa para o AD, né? Porque ele também tem módulo 120, então 250 dividido por 120 dá 2,08. Então vezes 72 dá 150, só que agora 150 é em J, e vezes 96 vai dar 200 em K. Não é 200 exato, tá? É aproximadamente, mas é muito próximo. Então vamos usar. E agora 100 dividido por 140, esse 140 também não é exato, tá? É aproximado. Então vezes 72 vai dar 51,428. A gente pode aproximar até para 51,45, só para ficar um cálculo mais limpo, tá? Então, mais 51,45 de novo, né? Porque I e J são iguais. E vezes 96, 68,6. Ok. Agora que nós vamos... Eu vou precisar tirar isso aqui do caminho. O que nós vamos fazer agora é somar essas forças. Então, eu vou somar as forças em I, que são 90 e 51,45. Agora sim o somatório das forças. Então eu vou ter 90 mais 51,45 em I, mais 51,45 mais 120, isso em J, ou melhor, 150. E depois em K eu tenho menos 120, menos 200 e menos 68,6. Observem que o K todo é negativo, e isso é esperado, porque todas as forças apontam para baixo. E agora nós somamos, né? Então eu tenho 141,45i, depois eu tenho 201,45 em J, e depois eu tenho agora menos, né? 200, 320, 388,6 em K. Então essa é a minha força. Lembrando que ela está dada aqui em libras. Então essa força é dada em libra-força. No nosso livro isso está em newton e milímetro, tá? Então esses resultados vão ser relativamente diferentes, mas eu estou pegando os valores que estão aqui na imagem. Então vamos seguir esse fluxo. Somamos as forças. O que nos falta fazer agora? Se essa é a minha força, essa daqui é a equação que eu vou resolver. Então eu vou resgatar ela. Para lembrança. E também aquele vetor ROA que está aqui. Vou resgatar ele também. Então, com esse vetor ROA e com essa força dada aqui em cima, né, lembrando que esse somatório é basicamente o que eu fiz aqui embaixo. Então, esse é o somatório. Agora a gente monta a matriz para fazer essa conta. Então,
I, J, K. Então a minha primeira componente é o ROA. Cuidado, para não se confundir nisso. Depois 141,45, 201,45 e menos 388,6. Se você trocar o ROA de lugar, o que vai acontecer é que o sinal vai ser trocado. Então, assim, não é um prejuízo tão grande, mas é bom ter atenção nisto. Então aqui a gente já vê que duas componentes se anulam na ida, né? Na volta nós temos a mesma coisa, duas componentes se anulam. Então com isso, que vai sobrar vão ser duas multiplicações, ok? Então eu vou multiplicar aqui J 96 vezes 141,45 em J menos 96 vezes 201,45 em J. Existia uma componente K. E é interessante que vocês percebam que essa componente em K, ela precisa se anular, porque o momento, embora nós não tratamos isso ainda, mas é algo básico da física que talvez vocês já deveriam saber, que o momento ele não ocorre de forma paralela ao eixo avaliado. Então, eu não posso ter momentos no eixo Z com forças no eixo Z. Isso não faz sentido. E por vetores unitários, se eu multiplicar K por K, eu tenho zero, porque o seno de zero é zero. Então agora fazendo essas multiplicações aí, eu vou ter aqui 13.579,2, eu vou aproximar para 13.600 em J e 201,45 dá 19.340. Então esse aqui é o momento da minha força. Um pouquinho trabalhoso, mas nada demais também. Vocês viram que foi bem curtinho, só que eu tô meio cansado ainda, então eu me perdi aqui numas subtrações. Eu acho que eu não vou aguentar gravar um vídeo só, mas eu vou tentar seguir pelo menos com mais um aqui, e depois eu vou parar um pouco e eu continuo em uma hora mais adequada. Bom, nesse segundo aqui, ele corresponde ao nosso 2,98. Então tem aqui um elemento finito de placa plana em forma de quadrilátero mostrado nessa figura e dado em centímetros, e no nosso aqui está em milímetros. Então tá ok, porque pelo menos está em unidade de sistema internacional, não vai fazer muita diferença. Aí a primeira pergunta: descreva e execute um teste utilizando dois produtos vetoriais que irão verificar se todos os 4 nós estão situados no mesmo plano. Essa pergunta ela é bastante interessante, mas talvez pode ser confundida com uma outra propriedade, que é aquela para conferência de pontos colineares. E aí não é a mesma ideia, tá? Quando eu vou conferir se pontos são colineares, eu posso usar o determinante. E aí, se o determinante se anula, eu tenho que pontos são colineares. Então, se eu tiver 3 pontos, que é o caso aqui, e eu quiser testar se esses 3 pontos são colineares, uma forma de fazer isso é utilizando o determinante.
Mas se eles não forem colineares, eu vou obter, na verdade, uma área. Se eles forem, eu vou obter zero. No caso, não é essa a ideia, tá? Por quê? Porque o que a gente quer descobrir aqui, na verdade, é se eles pertencem ao mesmo plano. Para eles pertencerem ao mesmo plano, já que eles estão ligados, né? Observem que também tem um detalhe aqui que é importante, né? Claramente nós já sabemos que temos o plano aqui, mas ok. Como eu estou no espaço, existem pontos à frente aqui que eu vou ter esse mesmo plano na mesma direção normal. Então existem outros planos, né? Mais à frente e mais atrás no espaço, que vão ter o mesmo vetor normal passando por eles. Então essa não é a ideia ainda, né? A ideia aqui é que esses pontos pertencem ao mesmo plano. A pergunta que ele faz mais específica é utilizar produto vetorial para verificar se eles estão, se os quatro nós, os quatro vértices, né? Se eles estão no mesmo plano. Existem várias possibilidades, na verdade, porque nós temos 4 pontos, tá? Mas vamos pegar 2 a 2. Então, 4, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Qualquer uma dessas possibilidades nós vamos fazer. E aí eu vou desenhar eles aqui. Nós vamos fazer o seguinte: 2. Eu vou desenhar de vermelho. E provavelmente agora a melhor opção é o 3, 2 e 3, 4. Porque se eu já usei o 1, então aqui 3, 4 e 3, 2. Observem o que eu faço com isso. Eu determinei um plano aqui, que é esse plano roxo, e o outro plano aqui, que é o plano vermelho. E aí tem essa linha de interseção entre eles, né? Que é a linha que divide os dois planos. Se os planos forem iguais, eu vou obter um vetor perpendicular aqui igual a um vetor perpendicular do outro lado. Então essa é a ideia da construção que nós estamos fazendo. Vou apagar isso. Deixa eu devolver o vetor roxo para cá. Na verdade eu coloquei ele no ponto errado, né? Eu quero ele aqui. Então, esses são os vetores que nós vamos encontrar. Então aqui eu tenho o vetor 3, 2. Aqui eu tenho o vetor 3, 4. Aqui eu tenho o vetor 1, 4. E aqui eu tenho o vetor 1, 2. Então todos esses vetores nós vamos encontrar. Então eu vou escrever já todos eles aqui para não esquecer. 1, 2. 1, 4. 2, 3 não. 3, 2. E 3, 4. Ok. Nós já temos os pontos aqui, né? Então, o vetor 1, 2 é 2 menos 1, que é 5, 20 e menos 4. Não, menos 4 não, menos 5. Então eu vou ter aqui 5i mais 20j menos 5k. Agora o 1, 4... vai ser esses dois aqui, 4 menos 1, né? Então menos 15, 0 e 3. Então, menos 15i, 0 e 3k. Vou colocar o 0j aqui só para não acontecer a mesma coisa que aconteceu antes, de acabar não vendo. Então 3, 2... Observe aí, aqui cuidado, tá? É 3, 2, então é 2 menos 3. Então 25, 5 e menos 6.
25, 5 e menos 6. E agora 3, 4. Então 4 menos 3 vai ser 5i menos 15j e mais 2k. Então, criados esses vetores todos, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou criar dois produtos vetoriais. O primeiro produto, para calcular o vetor ortogonal AR14 e 12. O segundo, para calcular o vetorial de ER34 e 32. Cada um deles vai me fornecer um vetor normal. Esses vetores normais necessariamente são ortogonais ao plano. Então, mas primeiro a gente precisa fazer uma conta aqui da regra da mão direita, né? Ó, 1, 4 vezes 1, 2 dá um vetor para dentro. Então eu vou fazer 1, 2 vezes 1, 4. Já fazendo o outro de uma vez, 3, 4 vezes 3, 2 dá um vetor para fora. Se eu fizer 3, 2 vezes 3, 4, eu vou obter um vetor para dentro do plano, assim. Então eu vou fazer 3, 4 vezes 3, 2. Vamos deixar isso anotado aqui. E agora partimos para um método clássico. Vocês percebem que isso passa a ser um pouco trabalhoso, porque toda hora nós precisamos montar a matriz, fazer o determinante, então tem esse problema. Então no primeiro, 5, 20 menos 5 e menos 15, 0, 3. No segundo é 3, 4, primeiro, então 5 menos 15, 2 e 25, 5 menos 6. Vamos repetir aqui as duas primeiras e traçar aquele monte de reta. Já vou mais ou menos fazer os dois juntos, porque acelera esses detalhes. Aqui, infelizmente, nenhum vai se anular. Quando eles se anulam, fica muito mais fácil de fazer. Bom, então vamos lá. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter um nulo. Então, 5 vezes 15 vai ser 75J. E 3 vezes 20, 60i. Depois, no sentido contrário, menos 15J. Lembrando que eu sempre troco sinal nos sentidos vermelhos. 20 vezes 15 vai dar menos 300, 300 positivo. Então, vamos somar eles aqui. E agora eu vou chamar de N1, tá? Porque ele é ortogonal. Então, eu tenho, na verdade, já está pronto, né? Tem 60i mais 75J. Ah, não. 75 menos 15. Então, vai dar 60J mais 300K. Então, esse foi o meu primeiro. E isso aqui está em unidades de centímetro, tá? Centímetro quadrado. No segundo, que nós temos aqui 5 vezes 5, 25 vezes 2, e aqui 6 vezes 15, negativo, positivo, então 90i. Depois, no sentido inverso, eu tenho 30 negativo, que vai ficar positivo,
10 negativo e 15 vezes 25 vai dar 375 negativo, vai ficar positivo. Então esses são os nossos valores. Vou chamar esse de N2. Então meu N2 vai ser 80i. O J tem aqui 80 também, né? E o K vai dar 400. Também em centímetros quadrados. E aí nós vamos obter o seu módulo para os dois. Então o módulo do N1 vai ser 60 ao quadrado mais 300 ao quadrado, tira a raiz e vai dar 311,8 centímetros quadrados também. O módulo de N2 vai dar 415,7 centímetros quadrados. Por que fazer isso? Porque agora nós vamos montar dois vetores unitários, o N1 e o N2. Agora, antes de montar, por que nós vamos fazer isso? Observem aquela história que eu contei antes, que mesmo que eu tenha planos diferentes, pode ser que eu tenha o mesmo vetor unitário que passa por diversos desses planos, né? Basicamente, tudo que tiver numa direção igual vai ter o mesmo vetor unitário. Nós tratamos um pouquinho disso quando em alguns cálculos anteriores nós pensamos sobre direções, né? Tinha lá uma barra inclinada e aí eu tinha um tamanho dela aqui, esse era o ponto A, esse era o ponto B, esse era o ponto C. Então se eu obtivesse o vetor unitário RAB, eu conseguiria obter o vetor RAC. Mas o unitário de RAC precisa ser igual ao unitário de RAB, porque eles estão na mesma direção. Essa é a mesma ideia que nós vamos aplicar aqui agora. Então, se esses dois unitários forem iguais, é muito provável não, certamente é verdade que eles estão no mesmo plano. Mas tem um outro detalhe aqui. Se vocês observarem bem, o N2 é múltiplo de N1. Isso é uma verdade. É fácil perceber que o N2 é múltiplo de N1. Se a gente multiplicar por algum valor K qualquer, existe um valor onde eu vou obter a igualdade entre N1 e N2, né? Eu vejo aqui que N1 é 60, N2 é 80. Então é fácil perceber que se eu multiplicar, creio que por 4 sobre 3, exatamente, 4 sobre 3 eu vou obter o vetor N2. Então, isso é verdade para todos os números ali. Então, quer dizer, eles são múltiplos. Mas agora voltando, fazendo essa conta, então eu tenho 60 dividido por 311,8, vou ter 0,1925i, né? Nos dois primeiros vão ser iguais. E agora 300 vai dar 0,9623. No segundo, quando eu dividir 80 por 415, eu vou obter 0,1925. Então os dois primeiros são iguais.
Basicamente é improvável que o terceiro seja diferente, mas fazendo essa conta nós vamos ver que realmente ele é igual. E, de novo, eles são múltiplos, né? Então, sim, eles pertencem ao mesmo plano, já que eles possuem o mesmo vetor unitário. Então, com isso, nós podemos escrever aqui que N1, ou melhor, vou escrever aqui embaixo. N1 é igual a N2, então eles possuem a mesma direção ortogonal. E aí ele pede, determine a direção normal unitária externa à superfície, isto é, que aponta para fora, que na verdade foi o que nós já fizemos, né? Essa direção normal é qualquer um desses vetores unitários, seja o N1, seja o N2, o máximo que a gente pode fazer aqui é diminuir a quantidade de decimais, mas é isso aqui, já foi feito. Lembrando que a primeira pergunta é: descreva e execute um teste utilizando dois produtos vetoriais que irão verificar se todos os 4 nós estão situados no mesmo plano. Para executar a letra A, necessariamente eu já obtenho a B, então não tenho o que ser feito. Então aqui eu vou colocar o seguinte, A e B. Agora eu vou fazer a C, determine a área superficial desse elemento. Vou fazer a C bem aqui no cantinho, porque ela é super fácil. O que é a área? Eu tenho aqui 2 triângulos, né? Então eu fiz a área de do nó 1, 4. Vou fazer assim, ó. Tem ali 1, 4, 2. Depois eu tenho aqui aproximadamente isso, tá? Eu fiz isto, então eu fiz essa área aqui, depois eu fiz isso, eu fiz essa outra área, só que como é um triângulo, eu preciso dividir por 2, então a única coisa que falta é isso, porque o que é a área de uma figura dessa através do produto vetorial? É basicamente calcular o produto vetorial, né? Observem que nós obtivemos os valores em centímetros quadrados, só que aqui eu tenho um vetor. Quando eu calculo o seu módulo, eu tenho a área. Mas o detalhe aqui é o seguinte: o módulo de N1 mais o módulo de N2 não dá a área, mas eles divididos por 2 vão dar a área. Então o que eu vou ter é que a área é 311,8 dividido por 2 mais 415,7 dividido por 2. Então, fazendo essa conta, a área dos dois vai dar 364 centímetros quadrados. Então, o que nos falta aqui? Faltam 3 exercícios, mas eu não vou conseguir fazer isso agora não. Então eu vou separar em mais um vídeo, que eu espero deixar o mais curto possível, porque não são coisas muito difíceis. Vocês podem perceber que às vezes eu demoro mais explicando do que fazendo, né? Então são exercícios bem tranquilos. Ok? Então vou parar aqui e logo eu gravo essa finalização.